Amém. Paz do Senhor, irmãos. Já que os irmãos não responderam, vou perguntar às irmãs. Paz do Senhor, irmãs. Tá bom. Só tem mulher valente aqui. Só tem mulher casca grossa nessa igreja. 1 Crônicas, capítulo 11, versos 10. Deus fale conosco, tenha misericórdia de nós. Vimos uma semana abençoada, os trabalhos da igreja, os ensaios, as atividades, embaixada. Tivemos um programa com os jovens, vamos jogar paintball. Foi bem bacana. As mulheres e as jovens também são casca grossa. O time das mulheres foi que venceu todos os jogos. É mais mulher do que homem. Fazer uma oração forte pelas mulheres dessa igreja. Meu Deus, dá um coração mais amoroso. Dá mais delicadeza, Jeová. 1 Crônicas 11. Temos uma novidade também. Mês que vem vamos ter uma exposição na EBD sobre o tabernáculo. Ó, os jovens sem interesse algum, não sei porquê, nasceu no coração assim, irmã Suzana. Falaram, pastor, vamos fazer uma exposição sobre o tabernáculo lá na EBD. Falei, glória a Deus. Que boa palavra, né? Então, mês que vem, dia 29, tem uma exposição sobre o tabernáculo. 1 Crônicas 11. Irmãos, o texto é longo e a minha intenção não é ler até o verso 47 e falar de todos os valentes de Davi, mas é dar uma ideia do tema. Então vamos ler a partir do verso 10 alguns versículos. Acharam aí? 1 Crônicas 11, 10. E estes foram os chefes dos heróis de Davi, que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis de Davi. Desculpa, estou lendo errado, né? E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aqumonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta. Ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a rocha, a penha, a Davi, a caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos gigantes, no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Que está dará, né? Tem uma outra versão que diz: quem me dera. Verso 18. Então, aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor e disse: nunca, meu Deus, permita que se faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois
com perigo das suas vidas, a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Tem valentes nessa igreja, irmãos? Então vamos parar a leitura aqui no verso 19, mas depois em casa você lê o final do texto até o final, tá bom? Irmãos, sabe por que desse tema, do chamado dessa mensagem, fala de valente Davi? Foi porque na madrugada de anteontem para ontem me arrancaram o sono, literalmente. Não posso dizer que eu perdi o sono, mas me arrancaram o sono. No meio da madrugada comecei eu a ouvir, né? Não sabia o porquê, depois fui entender. Uma quantidade absurda de fogos. Pou, 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 pou. Aí você dá aquela acordada, meio dormindo, meio acordado, né? Abre um olho assim. Falei, isso é um balão. Vai parar. E depois mais fogos. Falei, esse balão está muito grande. Deve ser 2 balões. E mais fogos. Aí, sem querer acordar, eu falei, então, se não é balão, é jogo do Flamengo, né? Mas de madrugada não é jogo do Flamengo. Porque do Fluminense, do Vasco, do Botafogo não soltam tantos fogos, muito menos do América, que é o meu time. Aí eu falei, deve ser Natal. E não era Natal, não era Ano Novo. Aí eu tive que acordar, fui olhar na janela, despertei, para entender o que estava acontecendo. Aí que eu fui entender. Estava sendo comemorado o dia de São Jorge. O dia de São Jorge Guerreiro. Como de anteontem para ontem a gente não estava aqui, eu estava em São João, estou falando o relato do que eu vi em São João. Eu não sei como é que foi aqui. Pela anuência da irmã Eni, parece que foi semelhante. Soltaram muitos fogos aqui? Fogos, né? Então vamos lá. Diante disso, vai as nossas reflexões para hoje. A mais profunda vai ser a noite. Vai ser a seguinte a noite. As pessoas estão dando mais importância a São Jorge do que a Jesus. Isso a gente vai conversar à noite. Por quê? Porque eu vi mais fogos no dia de São Jorge do que no Natal. E só tem um dia que talvez tenha mais fogos do que eu vi ontem, que é no Ano Novo. Mas certamente eu vi mais manifestações de alegria pelo santo do que por Deus. Se você quiser ouvir o resto da mensagem, vem à noite. Por enquanto nós vamos ficar que, a princípio, esse sentimento, ele pode ser até plausível, ele pode ser até positivo. Porque a divindade, ela tem que receber adoração. Se você que adora São Jorge não manifestar a sua devoção, você não é adorador de São Jorge. Da mesma maneira, se você que diz adorar a Jesus Cristo, adorar a Deus acima de todas as coisas, e não demonstrar a Ele a sua devoção, você pode seguir a São Jorge, a Maria, a José, ao Pilantra, a Iemanjá, a qualquer outra divindade, mas não servir a Jesus. Então, se você serve a Jesus de verdade, adore a Jesus. Demonstre publicamente a sua adoração a Jesus. Que as pessoas vejam o seu entusiasmo, que as pessoas vejam a sua alegria, que a casa de fogos conheça o teu nome, porque você vai lá comprar fogos para adorar a Jesus. Que as pessoas ouçam na sua boca que você é o chato, que só fala de Jesus. Porque a sua fala todo o tempo é de Jesus. Que as pessoas fiquem incomodadas ao querer ouvir de você um palavrão, um xingamento, ouvir de você uma palavra ruim, né, dura. Aí eu começo a entrar na nossa mensagem da manhã. Não é uma palavra dura, não é ser uma pessoa positiva que sabe o que quer, não é isso. Isso pode. O que não pode é você, ao invés de ter uma palavra de vitória, ser um ladrão de alegria. O que não pode, ao invés de lançar uma palavra
que abençoa, você viver amaldiçoando as pessoas com palavrão. Isso não dá. Amém ou não amém, irmão? Então, dentro desse sentido, eu tenho que invejar as pessoas que no meio do feriado, no sábado, sexta para sábado, na madrugada, no meio da madrugada, de sexta para sábado, antes de raiar o dia, eu não sei de onde tirar essa tradição. E olha que eu sou interessado, eu sou curioso. Não sei de onde tiraram a tradição de antes de começar o dia adorar a divindade, aquela divindade. Mas sei o seguinte, que todo mundo que vive, que mora em torno dessas pessoas, reconheceram a sua dedicação, o seu preparo, o seu zelo, a sua adoração pela divindade. Mas vamos lá. Se São Jorge merece isso tudo, se São Jorge merece essa adoração, e o nosso Deus? Eu preciso falar dele um pouquinho. Dentro da história, ele foi um soldado romano que se converteu, tipo Paulo. Quem conhece Paulo aí? Pode não conhecer São Jorge. E se conheceu, pode esquecer. Mas igual Paulo escreveu a Bíblia aqui. Igual Paulo, que era um soldado romano, ruim, era uma pessoa violenta, era uma pessoa sanguinária, se converteu e mudou. Que a palavra conversão já significa isso, né? Transformação. Saiu de matador de homens a salvador de homens. Proclamador da salvação por Jesus. Jorge era assim. Soldado romano, que em nome da fé, que em nome de Jesus, matava pessoas, até o momento que ele se converteu e percebeu que esse tipo de atitude, matar pessoas em nome do amor, não combina. Se você ama de verdade, você vai morrer pela pessoa e não matá-la em nome do amor. Amém, irmão? Jesus faz isso. Mas a nossa mensagem fala de que daí da situação real do Jorge que virou santo, a religião o endeusou. Colocaram o soldado romano, colocaram no soldado romano um poder maior que ele tinha. Tiraram ele de Roma e levaram ele para onde? Para a lua. O soldado romano passou a ser um soldado astronauta. E diz aí a tradição, então, em torno do santo, não mais do soldado, ele foi elevado à condição de soldado espiritual, que ele combateu um dragão na lua e venceu o dragão lá na lua. Pois é. Eu não quero ser jocoso, mas, racionalmente falando, é uma história difícil de acreditar. Obrigado, Lucas. Por mais que as nossas histórias sejam bíblicas, né, sejam difíceis de acreditar. Como a de hoje de manhã, um menino que foi lançado pela mãe dentro do rio para não morrer sob as ordens do rei, acabou sendo criado por quem? Pelo próprio rei. É difícil de acreditar, mas é mais plausível. É mais humano. Esse ato de fé e atos heróicos que vieram com Moisés, que é o nosso personagem, é mais fácil você entender no dia a dia que assim Deus pode agir. Opa! E como Davi e como Moisés, a gente chega na história dos valentes de Davi. São histórias difíceis de acreditar, mas não são inacreditáveis. São heróis difíceis de se ver, mas são plausíveis.
se é de carne e osso, eu posso acreditar que eu e você, então, podemos viver histórias semelhantes. A história de Davi e os valentes de Davi podem trazer para a gente, irmãos, um pouco de direção, um pouco de ânimo, um pouco de objetivo, um quê de propósito, que eu posso me sentir talvez um herói natural, um herói espiritual, pelejando pelejas, batalhas junto com Deus. Começou a melhorar, amém ou não amém? E a história de Deus para a nossa vida é exatamente assim. Se Deus age na vida de alguém, Ele pode agir na minha. Se Deus agiu na vida de Davi matando um gigante, qual gigante? Gigante chamado Golias. Outros poderiam matar gigantes também. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir de Davi, e a partir daquela condição miserável da caverna de Adulão, outros tão miseráveis quanto ele, tão limitados quanto ele, foram parar no mesmo lugar. E a unção de Deus que transformou aquele garoto no matador de gigantes, também transformou aqueles 37 miseráveis em matadores de gigantes, e depois conhecidos como os valentes de Davi. Meu irmão, eu posso não acreditar em São Jorge, eu não preciso. Mas eu posso acreditar no poder de Deus que transforma homens como eu e você em valentes de Davi. É aí que eu quero chegar. De noite a gente fala daquele que é incomparável. Hoje pela manhã a gente pode falar de ações que são comparáveis. E a gente se pergunta então, eu me perguntei, por que é que as pessoas hoje estão tão adoradoras, tão voltadas para a adoração de Jorge, de São Jorge? 2 motivos, 3. Primeiro, que até alguns anos atrás, eu vou te dizer a data exata, você não via dentro da nossa comunidade, estou falando país, dentro da nossa comunidade, uma adoração tão grande a São Jorge. Começou em 2001. Por quê? Porque o governo do estado do Rio de Janeiro decretou feriado estadual. Em 2008, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que a gente vive aqui em torno da cidade do Rio de Janeiro, decretou feriado. Mas por que o feriado? Porque a Rede Globo, que é o canal de televisão aqui, é quem transmite a mensagem dentro para casa de todo mundo aqui. Eu não posso nem perguntar se você não sabe o que eu estou falando, porque todo mundo aqui já viu ou vê a Globo. Hoje menos pessoas veem, porque hoje mais pessoas têm acesso à rede fechada de televisão. Eu sem querer, não posso me perder no que eu estou falando. Mas eu passei a entender por que tem crianças, as crianças da Zona Sul sempre tiveram maior facilidade de aprender inglês. Porque os programas que passam na rede aberta aqui, na Record, na Globo, na Bandeirantes, são cópias exatas dos programas da rede fechada. Que passa na Sky, na Oi, na NET. É cópia, só que lá é inglês. Aí a criança vê inglês, aí aprende inglês. Aí a criança tem oportunidade de empregos, de bilíngue, de poliglotas, porque já fala inglês desde criança, dentro de casa. Fica mais fácil. A competição se torna mais fácil para eles do que para aqueles que não tinham esse tipo de acesso. Não é isso? Todos estão acompanhando? Hoje, então, menos pessoas veem a rede aberta, porque podem ter a rede fechada em casa. Tem antena parabólica, tem o cabo que chega em casa e vê o programa na rede fechada. Mas até então, todo mundo, religiosamente, domingo, vê os Trapalhões. Religiosamente, ao domingo, vê o Fantástico. À noite, 8 horas, 9 horas da noite, vê o Jornal Nacional. É a programação que passa na Rede Globo. E a Rede Globo passou uma novela chamada o quê? Salve Jorge. E o diretor da novela é uma pessoa, é um homem, biologicamente falando, chamado Jorge, acho que é Jorge Fernando, se eu não me engano. E o homossexual que é, junto com a apologia da questão sexual, da vida dele, e ele disse que ele foi consagrado a Jorge quando nasceu, não foi
batizado, o ato que a gente faz aqui de apresentar a criança ao Senhor, ele foi consagrado a essa entidade. Por isso, ele escreveu, ele dirigiu, e o canal de televisão nacional, que coloca dentro da casa de todo mundo, nesse período, final do ano 2000, 2001, 2002, aí eu não pesquisei exatamente a data, levou essa novela, junto com diversas outras, sobre homossexualismo e sobre espiritismo, para dentro da nossa casa. Todo mundo ainda está me acompanhando? Então, nessa última década para cá, a população passou a reverenciar muito mais ao Jorge do que reverenciava antes. Número 1. Número 2. Até o ano 2000, a igreja evangélica estava crescendo. A igreja evangélica estava avançando. Muitos espíritas e muitos católicos saíam dessas religiões e vinham para a igreja evangélica. De lá para cá, o mau testemunho e a falta de compromisso na igreja evangélica está permitindo ainda que o processo venha sendo inverso. As pessoas estão voltando para a igreja católica e voltando para o espiritismo. Por causa de um descompromisso, por causa de uma decepção que as pessoas têm ou passaram a ter dentro da igreja evangélica. Aí o Jorge e a adoração a São Jorge voltou com uma força muito maior. Até aí tudo bem? Mas ainda assim, pastor, a igreja católica, por exemplo, tem diversos outros entidades, diversos outros santos. Por que então, no específico, é esse mesmo com essa apologia, essa direção na novela, no canal de televisão? Aí a gente entra no nosso tema do ano. Vamos falar de questões psicológicas. Só pode ser por duas coisas. O São Jorge, como eu falei, é guerreiro, não é isso? Todo mundo fala, São Jorge guerreiro, soldado, da espada, do dragão. Por que muitos adeptos? Só pode ser por duas questões psicológicas. Ou, número 1, porque as pessoas veem nessa imagem a ideia de proteção que ela quer. Eu não vou adorar um Deus que seja uma mulher, porque mulher não vai brigar, não vai pegar a espada. Eu quero adorar um Deus que seja um guerreiro, que tem uma lança na mão, que tem um escudo para me proteger. Eu vou adorar um Deus que seja um soldado. Ou as pessoas desejam com essa adoração a proteção do soldado, que vivemos numa cidade perigosa, insegura, num tempo onde todo mundo tem medo de sair de casa. Ou número 2, e essa é a mais interessante, ou nós, que somos as pessoas que queremos adorar um Deus guerreiro, somos pessoas violentas. Somos pessoas que entendem que os seus problemas só se resolverão com agressão e violência. E eu entendo então, que dessas duas questões psicológicas, estou vindo construindo um raciocínio com você, para chegar então nas questões que são minhas e tuas, e para chegar e sair então da religião dos outros e chegar na nossa. Que se nós adorarmos a Deus pedindo proteção, se nós queremos servir a Deus, o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, porque Ele nos protege, porque Ele combate as nossas batalhas, porque Ele está à nossa frente, isso nos é lícito, isso é positivo, porque Deus faz isso. Temos que, porém, tomar extremo cuidado quando a nossa ideia de adorar a Deus porque Ele é guerreiro, o Deus verdadeiro porque Ele é guerreiro, passarmos a adorar a Ele porque nós somos violentos. Só adoramos a Deus porque Ele é guerreiro, porque nós só resolvemos as nossas coisas brigando. Porque nós só vivemos em torno da ira, da emulação e da porfia, de não levar desaforo para casa, de não perdoar ninguém. Presta muita atenção, porque se essa for a razão da nossa fé, nós nunca poderemos ouvir a mensagem que vamos ouvir à noite e entender que é a mensagem do amor de Deus,
que vence as guerras se entregando, que vence as batalhas através do amor. Nós nunca reconheceremos a Jesus como nosso único e eterno Salvador. E precisamos reconhecer a Jesus como Salvador. Amém, irmãos? O nosso Deus é um Deus guerreiro. Ele se chama Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Ele é quem deu poder a Davi para matar um gigante. Só pode ser. É ele quem fez esse garoto matar um leão e um urso. É ele quem fez 37 outros homens matar. O Vale dos Refaíns era o Vale dos Gigantes. Isso mostra aqui que eles mataram gigantes depois de Davi por causa do exemplo. Quem fez isso? Davi? Só o bom exemplo? Foi Deus. Deus pode nos fazer matar gigantes? Pode nos fazer matar gigantes. Os exemplos estão na palavra, os exemplos estão aqui do seu lado. Filho, olha para o seu pai. Filha, olha para a sua mãe. Bom exemplo tem que estar aí do seu lado, dentro de casa. Porque esse exemplo tem e pode vir de Deus. Que sabe separar a hora de combater e a hora de perdoar. A hora da guerra e a hora da paz. A hora de colher a vantagem, mas a hora de semear para poder colher. Os valentes de Davi são para nós uma referência, está no nome da igreja ali. Igreja Batista Nova Filadélfia, Ministério Valente de Davi. Somos combativos, não vamos desistir, nós vamos avançar, mas não vamos lutar com armas que não sejam de Deus. Vamos lutar com armas de fé. Se irarmos, ficaremos irados, mas não deixaremos isso virar pecado em nossos corações. Irai-vos, mas não pequeis. O tema da nossa campanha está falando disso. Até para a guerra tem leis. Para ir para a guerra tem que ser corajoso, não pode ser covarde. Mas antes de chegar passando o rodo, chegar esculachando, como a gente fala hoje, primeiro promova a paz. E se o outro quiser paz, dê-lhe paz, viva em paz. Essas são as nossas leis. Esse é o nosso diapasão, é a nossa referência. São com essas regras, com essas leis da guerra, que seremos valentes de Davi. Você precisa ser um herói, precisa ser um herói. Você precisa ter bons exemplos, precisa. E seguir os bons exemplos, precisa. Mas não esquecer nunca que maior do que São Jorge é Jesus Cristo o Senhor. Maior do que as minhas razões, as minhas forças, a minha raiva, a minha violência. Eu tenho um Deus de paz, Jeová Shalom, o Deus de paz, para conduzir a minha vida. Que em nome de Jesus Cristo, a nossa adoração e a nossa reverência ao Senhor seja profunda, seja pessoal, seja firme, seja guerreira, mas seja Ele e a Ele somente. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã especial nós te louvamos, porque o nosso Deus está vivo. Ele está no meio de nós. Nós queremos, Senhor, te adorar, não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. De ti vem o sim e o amém, somente de ti e de mais ninguém. Ó Deus, nós pedimos perdão pelo mau testemunho que provocamos, se provocamos, quando provocamos, que levou pessoas a acreditarem, Senhor, ou voltarem a acreditar
num santo que mata dragões na lua. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Se deixamos de testemunhar e de mostrar para elas que existe um santo muito maior, o santo dos santos, que não está na lua, está aqui, está presente, está junto conosco. Perdoa-nos, Senhor. Que a nossa vida seja um testemunho, que nós sejamos esses soldados de Cristo. Que nós sejamos esses soldados de Cristo, Senhor. Usamos sim o exemplo do soldado romano Jorge, que se converteu, que queremos nos converter a cada dia. Queremos lutar as tuas guerras assim como ele lutou, Senhor. Mas não com armas humanas, mas com as tuas armas. Ó Deus, em nome de Jesus, que a gente, Senhor, dedique a nossa vida e a nossa morte a causas maiores do que nós. Que nós dediquemos o ar que nós respiramos, aleluia, que nós dediquemos a saúde que nós temos, que nós dediquemos, Senhor, as nossas forças, a nossa inteligência, os nossos planos, aleluia, que nós dediquemos as nossas vidas a causa maior do que nós. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Eu sei que é muito mais fácil crer no São Jorge. Todo mundo está crendo nele. Eu sei que é muito mais fácil usar aquela bolacha, aquele símbolo no carro, que dá medo nas pessoas. Quem vai se meter com quem crê em São Jorge? É isso que as pessoas pensam, Senhor, e vão acreditar nele. Eu sei que é muito mais fácil, Senhor, acreditar nele. Mas, ó Deus, para cada homem, cada mulher, cada jovem que está nesse santuário nessa manhã, a cada criança que está nessa casa nessa manhã, eu peço, Senhor, que o santo de frente não seja São Jorge, mas seja Jesus Cristo, Filho de Deus. Que todos nós possamos declarar: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, nesse mundo ou no outro mundo. Que todos nós estamos aqui nessa manhã, receba, Senhor, a proteção verdadeira, as armas da fé, aleluia. Que todos que estão aqui nessa manhã, Senhor, recebam da tua parte, daquele que pode dar, daquele a quem realmente devemos temer, toda proteção, toda guarda, toda guarida. Cobre-nos, Senhor, nesta manhã. Livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Santo nenhum pode fazer isso, mas o Senhor dos exércitos pode fazer. O Deus do Salmo 91, o Todo-Poderoso Deus pode fazer isso. Tua palavra diz no Salmo 91, Senhor: bem-aventurado é aquele que está coberto debaixo das asas daquele que lhe dá esconderijo, daquele que lhe protege, daquele que não deixa que os inimigos o vejam. Oh, aleluia, aleluia. Onipresente, onipotente. Cobre-nos, Senhor, protege-nos, Senhor. Tira-nos da visão do inimigo. Que aqueles que estão aqui nessa manhã, Senhor, não haja seta que voa de dia, mortandade que assola a meia-noite. Não haja perigo, Senhor. Não haja escuro, nem de dia e nem de noite. Ó Deus, nós confiamos as nossas vidas a Ti. Nós dedicamos a nossa vida a Ti. É a nossa oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria declarar uma palavra com você juntos. Lá eles dizem salve Jorge. As pessoas falam assim, salve, salve. Vamos falar assim, salve Cristo.
você vai dizer assim: salve, salve. Amém? Salve Cristo! Salve Cristo! Pode ser com mais fé, irmão. Salve Cristo! Tem valente nessa igreja, irmão? Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Ele é digno de ser louvado. Aleluia. Se você é valente, dá um abraço aí no irmão, na irmã que está do seu lado. Abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Quando o Thiago ministra esse canto aqui, fala aí com o irmão, fala com a irmã. Abençoe a vida dele. Me recusa a libere a paz do Senhor para ele, libere a paz do Senhor para ela. Fora dos teus sonhos. Fala, Senhor, te abençoe em nome de Jesus. Eu irei. Deus é contigo. Ele é maior. Maior são os que estão conosco. Tuas riquezas estão em mim. Vai em paz. Teu é tudo que há em mim. Enuncio os meus planos pra viver pra ti. Nunca vou desistir, nunca vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. Nunca vou desistir, nunca vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim, e eu irei viver pra ti, viver pra ti.